כבוד השם עלייך נגלה. Na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na na ya na 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 ya na 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 ya Ok, shalom a todos. 1º de junho de 2016, estamos aqui reunidos mais uma vez, dando continuidade à série de estudos que iniciamos há um tempo atrás, que chama-se Isaías 42 versus Isaías 49, no qual o profeta Isaías fala sobre a restauração da casa de Jacó, e entendemos que o profeta teve uma visão dessa, entre aspas, né, essa anarquia teológica, né, se referindo aos final dos dias, né, dos últimos dias, em relação à própria igreja. Eu entendo que o profeta viu o sistema igrejário de hoje, né, porém ele não tinha palavras para expressar no entendimento claro, né? E é isso que nós estamos fazendo, né? Estamos colocando a visão profética do profeta Isaías para os dias de hoje, né? O próprio Mashiach fala de um ciclo, né? Um ciclo no qual ele fala que nos últimos dias seria como nos tempos de Noé, no que as pessoas se davam em casamento, né? E viviam uma vida, vamos assim dizendo, em trevas espirituais, né? E literalmente estamos vivendo assim também. Então, vamos dizer assim, a palavra do Eterno em papel, imprensa, está praticamente espalhada no globo inteiro,
E temos que agradecer isso ao sistema babilônico chamado cristianismo, né? Entenda que nosso objetivo não é ofender, mas e sim trazer às claras o que é Babilônia e o que não é Babilônia. Então o Eterno usou esse sistema e espalhou as suas escrituras, né, usando esse sistema, porque infelizmente a Israel adormeceu. O sistema do judaísmo tem uma postura, vamos assim dizer, hoje, né, de não ser proselitariária, né, de fazer discípulos, né. Então o Eterno falou, então eu vou usar esse sistema mesmo. E dentro desse sistema se encontra-se Israel, né? E essa, em particularidade, sobre o capítulo 49, nós vamos ver que o profeta teve uma visão exatamente do que está acontecendo nos dias de hoje, nos últimos 5, 10, 20, 30 anos. Esse despertar do povo do Eterno, essa restauração de identidade, né? O povo que está no exílio está vendo uma grande luz, e essa luz é a Torá. Essa luz que ficou abafada pelo sistema, no qual se focou num Messias semideus, no qual mudaram o nome dele, né? Botaram o nome dele de Jesus, botaram ele como praticamente um Messias hollywoodiano, no qual as pessoas se apaixonam e se maravilham com ele. Ele tem olho azul, e as pessoas acabam adorando e servindo esse Messias. Lógico que ninguém acorda no domingo manhã cedo e fala, vamos adorar um falso Deus, né? Então tá lá o pai se apontando, se preparando no domingo, junto com as crianças, e botando a gravata, para ir numa igreja adorar um falso Deus. Eles não têm consciência disso. Mas a Babilônia, que é um sistema muito mais esperto do que a gente possa imaginar, muito maior do que se possa entender e muito mais poderoso, né? Porque o cativo está na mente, né? E o próprio Mashiach falou, né? Cuidado, né? Muitos virão, não são poucos, muitos virão em meu nome e vão falar que eu sou o Messias. E o cristianismo fala que ele é o Messias. O Islã não fala que ele é o Messias. O judaísmo não fala que ele é o Messias. Então, o Messias está dando um alerta. Os que vão enganar são os que falam que eu sou o Messias, de acordo com Mateus 24, no qual o próprio cristão não entende isso. Ele pensa que alguém vai aparecer e vai falar que ele é o Messias. É como se fosse assim, um dia o Alexandre vai chegar em algum lugar e vai falar, eu sou o Messias. Apesar que nós temos alguns casos aí, eu já falei sobre isso, né, só estou dando uma refrescada em certos pontos que foi falado, né? Temos o caso aí de Henrique Cristo, temos o caso de um porto-riquenho que já até morreu, que falava que ele era o Jesus Cristo reencarnado. Temos, durante os séculos, tem surgido, mas são poucos os que aparecem, os que surgem e que falam que eles são o Messias. São muito poucos. Talvez nesses 20 séculos, talvez surgiu o quê? 20 pessoas, um por cada século, que fala, eu sou o Messias, né? Não é que eles falam que eles são o Messias, eles falam que eles são o próprio Jesus Cristo. Agora, os que vêm e que falam que o Mashiach é o Mashiach que morreu, que ressuscitou no terceiro dia, que fez milagre, que andou em Nazaré, que fez isso, que fez aquilo, esses que enganam são muitos. E o Mashiach falou disso, que esses iriam surgir. E seguindo a profecia de Oséias, construiriam templos e mais templos, e esses altares acabariam virando altar de pecado. E é a religião do cristianismo, do qual praticamente todos que estão aqui na sala viemos desse sistema. Então, o Eterno usa um sistema caído, falido, né? Porém, falido no sentido teológico, porém, em números são muito grandes e vão continuar crescendo e vão continuar avançando, né?
E por isso que o Eterno fala, sai dela, povo meu. Então, hoje seria o encerramento dessa ideia, né, desse entendimento que eu estou querendo passar para vocês, né, dessa visão do profeta Isaías, dessa restauração no qual nós somos partes. Muitos estão despertando e entendendo que são Israel, que têm conexão com o povo da Bíblia, que os seus ancestrais, seus antepassados, de uma forma ou de outra, acabaram abandonando uma forma de judaísmo, uma forma de monoteísta, e acabou virando católico, protestante, macumbeiro, seja lá o que for. E hoje estão voltando para a seiva, voltando para uma restauração. E essa restauração, não estou falando de que tem que voltar para a Cabala, que tem que voltar para o judaísmo. Não. Amamos tudo que o judaísmo pode colaborar conosco, como eu canso de falar. Eu amo o judaísmo, eu estudo o judaísmo, eu estudo com rabinos não crentes, vamos assim dizer, que não creem no Mashiach. Creem no Mashiach, não creem que esse Mashiach que está aí no meio dessa Babilônia é o verdadeiro, né? Falamos recente num estudo que o Talmud fala, tem um comentário no Talmud que fala que um discípulo pergunta para um rabino quando que o Mashiach viria. E a resposta desse rabino é que o Mashiach estaria às portas de Roma curando os enfermos. Então o Mashiach realmente já veio, o Mashiach se misturou com as nações, seguindo o exemplo de de José no Egito, perdeu sua identidade, foi mudar de nome, ao ponto que quando Judá e os seus irmãos estão diante dele, não conseguem reconhecer. Então um judeu que é criado no sistema ortodoxo ou em qualquer uma forma de judaísmo não consegue reconhecer esse Messias, porque esse Messias, teologicamente, estruturalmente falando, igrejamente falando, não tem nada a ver com o Messias da Bíblia. E eles não estão errados em rejeitar esse Messias. Porém, nós que vivemos e nascemos na Babilônia, longe da Torá, de uma forma ou de outra que ninguém sabe explicar como, nós somos atraídos por esse homem. Atraídos por um homem que ninguém sabe direito de onde veio, o que aconteceu, só entendemos assim a mensagem. Cremos nessa mensagem simples. Jesus morreu por você. E nós aceitamos essa ideia e não sabemos explicar por que cremos que ele morreu por nós, sem uma base teológica, como meninos que são guiados, né, de uma forma assim, como uma criança, aceitamos essa ideia, cremos nessa ideia, e esses homens do sistema babilônico que têm a palavra da verdade, corromperam o sistema, corromperam a ideia, corromperam a visão, porém, eles têm a palavra da verdade. E estão anunciando coisas verdadeiras, de forma errônea, de forma corrupta, mas algo nos atraiu para essa pessoa, e com o passar do tempo, muitos de nós começamos a ver que havia algo errado, não com o Messias, não com a Escritura, mas com o sistema no qual nós fazíamos parte, e eventualmente começamos a explorar, começamos a clamar, começamos a orar, e o Eterno tem nos mostrado, não mostrou tudo, ele tem nos mostrado. Eu estou nessa caminhada tem mais ou menos, acho que 8 anos, tem 8 anos que eu estou nesse entendimento, né? Então saímos do sistema e ficamos com ódio do sistema, revoltado, e toda essa fase toda, né, que muitos estão passando, outros já entenderam, outros já estão querendo assim resgatar os que estão lá, não o sistema. A igreja não tem salvação para a igreja, não tem salvação para o sistema, mas esse sistema que tem a palavra da verdade, tem muitos que estão buscando lá, que estão sendo enganados, e que o Eterno vai tirar, só o Eterno vai tirar, você não vai tirar, o teu testemunho vai tirar, as tuas palavras, o Eterno é que vai tirar. Quando nós entendemos isso, vamos parar com essa ideia de queremos ganharmos as pessoas para Yeshua, ou Yahushua, seja lá qual for o nome que você estiver usando essa semana.
Então, estamos saindo desse mar de confusão. Mas tem que tomar cuidado para não ir para um outro mar de confusão. Que seja Bnei Noach, judaísmo, samaritano e essa loucura toda. E o Zoar. Aí acabam abandonando a Torá. Já abandonava a Torá quando estavam no cristianismo. Aí vem para a visão messiânica. Abandona a Torá também. Começa agora a perseguir outras coisas. Não abandonem a Torá. Não abandone os profetas. Não abandone o testemunho do Mashiach. Como eu falo, eu estava falando ontem com o Alexandre. O Alexandre veio perguntar para mim se eu achava interessante o Zohar. Sim, tem coisa interessante no Zohar. Mas o meu mestre me proíbe de estudar qualquer outra coisa enquanto eu não entender pelo menos as 30 parábolas que o Mashiach falou. O Mashiach falou mais ou menos 30 parábolas, que só 4 ou 5 que realmente eu entendi. Então, se você não entende o que o teu, entre aspas, Messias falou, para que você está tentando entender o que um judeu falou há 500, 600, 700, seja lá o que for? E é isso que vai acabar trazendo. Ou seja, vão trocar as palavras do mestre por palavras de homens, e não que eu não posso condenar todo um sistema porque eu não conheço. As pessoas falam que você entende de Cabala. Nada, não conheço nada de Cabala. Meu conhecimento de Cabala é muito fraco. Mas, uma coisa que eu vejo, os que vão para esses lados acabam descrendo no Mashiach. Eu não tenho medo de estudar, eu não tenho tempo. Porque eu tenho que estudar o Novo Testamento, eu tenho que estudar os profetas, eu tenho que estudar Josué, eu tenho que estudar o livro de Juízes e estudar a Torá. Então eu tenho muita coisa já para estar estudando, para estar explorando cada vez mais. E os que estão se perdendo são os que menos estudam. Então a restauração também vai fazer parte, porque nós vamos começar a ver pessoas que estavam junto do nosso lado firmes, largaram o cristianismo, mas também não abraçaram a Torá e já não creem mais no Mashiach. Já estão, eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho dúvidas, então vai estudar a Torá. Não, eu vou lá e buscar o rabino, não sei do que, e vou buscar o negócio da Cabala, e já se perde. Tá? Estão se perdendo. Então vamos encerrar esse estudo aqui. Uma fase, né? Vamos dizer, uma etapa, né? Porque o Eterno realmente tem nos dado ideia. Essa semana nós estamos aí começamos apenas a tocar na ponta do iceberg em relação ao livro dos Juízes. Eu aprendi coisas que realmente eu não tinha ideia. Então mostra o quê? Que a Torá, o Tanakh, o conhecimento é infinito. E se você larga essa coisa infinita para explorar uma outra possibilidade, eu acho que vai dar problema. Então o meu conselho é esse. Não está tendo dúvidas sobre o Mashiach? Vai estudar a Torá, porque ele falou isso. Ele recomendou isso. É exatamente isso que está escrito em Atos 15, né? No qual os gentios eram recomendados a irem para uma sinagoga, assim, não é uma sinagoga de hoje, tá? Uma sinagoga do passado, tá? A estudarem a Torá. E a Torá era realmente ensinada na sinagoga no passado. Hoje a coisa é mais diferente. Eu sei como é que funciona a estrutura de uma sinagoga. Se tem curiosidade, vá na sinagoga, mata a saudade, mata a curiosidade de conhecer, mas você vai aprender muito pouco numa sinagoga. Escuta o que eu estou te falando. Bom, confirmando as palavras que saiu da boca do Mashiach, Salmos 47 diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Hebreus 10:7. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Elohim. Uma coisa que nós temos que entender é que o judaísmo contemporâneo entende e aceita dois Messias, mas nós entendemos que é o mesmo Messias. Então, eu acho interessante certas visões, certo entendimento do judaísmo, porém, se perde quando eles colocam essa posição de dois Mashiachs, tá?
Lucas 24, 44. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo de mim estava escrito no livro de Moshe, nos profetas e nos salmos. Você conhece os salmos inteiro? Você consegue mostrar o Mashiach no livro de salmos inteiro? Não, então não vai estudar Cabala. E não vai ler o livro do Zohar. Você tem mais de 170 salmos aí, mais ou menos, para você estudar durante o decorrer da sua vida, para você poder entender a palavra do Eterno. Ou seja, o que eu estou querendo dizer de uma forma bem, não abandone a palavra do Eterno para estudar outras coisas, que podem parecer que tem um brilho, que tem uma luz, mas Jeremias 2. A palavra do Eterno veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Eterno, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Eterno. João 10:10. 10:16. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, ele está falando isso para os fariseus. Né? Fariseu não significa ser hipócrita. Fariseu significa ser piedoso. Então ele está chamando os fariseus que estão brigando, que estão peleando com ele, que estão se opondo a ele, de ovelha deles também. Olha só, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Quem é? Somos nós, porque nós não estávamos dentro do aprisco do fariseísmo, dentro do judaísmo, ou uma forma qualquer de judaísmo. Nós estávamos soltos pelo mundo. E o Eterno usou outras religiões, né? Porque, querendo ou não, chega uma hora que o homem se cansa do caminhar dele e acaba se voltando para o Eterno. E como é que ele busca isso? Ele vai buscar no altar, vai buscar numa igreja, vai buscar no centro espírita. E lá que o Eterno começou a trabalhar. Então nós não podemos se arrependermos de tudo que nós passamos em relação à igreja, a nossa experiência religiosa, o nosso passado, porque tudo isso aí colaborou para que nós estivéssemos aqui hoje. Entendendo que nós não precisamos estar dentro de aprisco nenhum, nós temos que estar dentro do aprisco do Eterno. O aprisco do Eterno, às vezes, pode compor de uma só pessoa aí na sua cidade, seja lá onde que você esteja. Porque eu vejo assim, o mais inspirador das pessoas é que as pessoas acham que tem que estar dentro de algum lugar. E isso demora um tempo para entender isso. Eu gostaria de estar me reunindo com vocês todo Shabbat. A gente se reunir na minha casa, na casa de alguém ou num lugar, mas por enquanto não é possível isso. E quando acontece isso, acaba girando problema, acaba dando briga e divisão, e um quer ser chefe, e um quer ser o líder, e o outro quer ser o rabino, o outro quer ser o morei, o outro quer ser o rosh, e ninguém aqui está buscando nada disso. Nós queremos ser irmãos, queremos realmente transmitir. Então o Eterno está usando esse sistema assim. Para nós tá bom assim. Porque aqui o que mais tem é a comunidade que eu poderia estar participando. E infelizmente não consigo. Entendeu? Não consigo. Começo a ver a manipulação, começo a ver a falta de ensino e isso me frustra. Então eu prefiro estar aqui com os irmãos à distância mesmo, não tem problema. Ninguém vai morrer por causa disso. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, tá vendo? Haverá futuro. Ainda não é ainda o momento. Então o Eterno vai realmente restaurar o povo dele. Só mais uma relembrança aqui. Tudo isso aqui já foi falado no passado e só estou retrazendo de novo. Eu entendo, Telmo, que o Telmo fez uma pergunta aqui, ó. Que as conduza para fora do aprisco, né?
que elas conduzem para fora do aprisco do homem, da Babilônia. Mas temos que ir para o aprisco. Ovelha, lugar de ovelha dentro de aprisco. E se nós somos se nós somos ovelha, então a ovelha tem que ter tem que ter alguém lá para podar a lã da bicha, tirar o carrapato. A ovelha tem que ser tratada. A ovelha ela tem que sentir o cajado, que é isso que vai guiar ela, entendeu? Mas infelizmente nesse momento de restauração, por enquanto, tem que ser assim, tá? Eu acho engraçado um comentário rápido aqui. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, um tempo atrás, no WhatsApp, até comentei com a Sheila, e um cara falou sobre quem é que estava dando autorização de nós fazermos esses estudos, né? Eu falei, não, o meu rabino autoriza, né? Queria saber que sinagoga que eu ia, né? Eu falei, já não estou indo mais à sinagoga tem um tempo, né? Tem já alguns anos, né? Mas como assim que você não está frequentando? E o seu rabino permite? Sim, o meu rabino permite eu ensinar a Torá para pessoas que não sabem nada da Torá e que estão sedentas e não tem que ensinar elas. Mas você tem autorização? Olha só, ele não estava entendendo que a autorização do meu rabino é o Mashiach. Eu não preciso que um homem me autorize a ensinar a Torá. Porque eu não preciso pedir permissão para um outro homem para ser parte do povo do Eterno. Infelizmente, o judaísmo é assim. Se você converter para o judaísmo, você vai ser inspecionado por um homem por um período de 3 a 4 anos, e ele vai examinar você para ver se você qualifica. E se ele perceber que você crê no Jesus Cristo, ele vai fazer você negar ele publicamente. E muitos estão fazendo isso porque querem ser aceitos por um aprisco que ainda não entendeu a visão do Mashiach. E eu entendo que não só em Israel, no mundo inteiro, vários rabinos sabem quem é o Mashiach, sabem que o Jesus aí, em outras palavras, é o Mashiach. E estão entendendo essa visão da restauração. Você sabia que eu não sabia disso, eu aprendi isso recente, que há mais ou menos 150 anos atrás, Judá tem feito esforços de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eles já sabem, entendem que o Mashiach só vai vir se houver iniciativa do irmão mais velho de buscar o irmão mais novo perdido. Olha que interessante. Teve um grupo, né, de rabinos que estavam investigando uma região no México e encontraram uma caverna, e dentro dessa caverna havia escritas na parede em paleo-hebraico. E eles falaram, mas o que é esse povo aqui, essa linguagem? Esse povo aí ninguém sabe direito o que aconteceu, mas eles são nossos ancestrais. E esse povo aí tinha uma coisa, um costume de guardar o sábado, não trabalhava no sábado, não comia porco, tinha umas festas meio estranhas. E os rabinos começaram a investigar e viram que realmente aquele povo, que era descendente daquela comunidade pequena, nessas áreas da montanha, era descendente de descendentes de hebreus que acabaram chegando nesse lugar no México. E sabe o que eles fizeram? Repatriaram muitos deles e levaram para Israel, no intuito de ativar a era messiânica. E existem rabinos, eu não vou expor aqui porque é muita coisa, existem rabinos que sabem que no meio do cristianismo Israel está inserida no meio do cristianismo. Assim como muitos judeus ou israelenses jovens saem do IDF sem uma perspectiva religiosa, sem uma experiência com o Eterno, e acabam buscando em religiões transcendentais, como o budismo, yoga e assim por diante. Ou seja, o povo de Israel está carente, está sedento. Em Israel, a maior parada gay do mundo é em Israel. O IDF paga. Olha como é que está a situação feia lá. O IDF paga coisa de, parece que 2 ou 3 abortos por soldado. Então realmente a estrutura de Israel está
pronta, mas ainda falta o Espírito, como está escrito em Isaías 36, 37. O vale dos ossos estão sendo unidos, estão sendo restaurados, porém ainda falta o Espírito. E é o Espírito que vivifica a palavra. Porque nós temos nossos irmãos, nossos queridos irmãos que nós amamos e gostamos de compartilhar a palavra com eles, de compartilhar a Torá com eles, porém é como se tivesse falado com um cemitério. Nós temos um caso aí do nosso amigo aí, e já tem 8 meses que esse rapaz tem contato com nós, e tudo que você falou ontem, amanhã você tem que repetir de novo e não entra na cabeça. E a mesma coisa com a Israel secular. E a mesma coisa com a Israel religiosa. Somente o Eterno é que pode despertar o povo dele. Somente o Eterno pode despertar um cristão que tem a Torá, que tem as Escrituras, que tem a palavra do Eterno, porém está corrompido pelo sistema que usa essas Escrituras para aplicar o anomismo. É justamente isso que nós estamos vendo no livro de Josué, perdão, de Juízes. Nós vemos esse up and down, essa montanha russa, no qual o povo vai, tem um avivamento, e o cristianismo é a mesma coisa. É o avivamento, não sei o que lá, do paletó. Aí vai, as pessoas correm para a igreja, e daqui a pouco morre. Aí vem o dente de ouro. Aí vem o dente de ouro. Aí vem a unção da prosperidade, a unção da vassoura, a unção da fronha, a unção da cueca. E todas essas loucuras. Ou seja, o povo é como se fosse palha. Sabe quando a palha pega fogo, dá aquele fogão e daqui a pouco ela murcha? Assim que está o cristianismo. E assim Israel também esteve no passado. Querendo ou não, a igreja pode brigar, pode espernear, mas a igreja está fazendo exatamente o que Israel fez no passado. Exatamente. Tem as escrituras, tem informação, né? Tem o Machia, né? Querendo ou não, eles tinham um tipo de Machia, né? Que é justamente a figura desses juízes, né? Josué e assim por diante, né? Moshe era um Machia também, tá? Bom, vamos destrinchar esse livro de Isaías 49. Eu vou tentar mostrar aqui as coisas que estão acontecendo nesse exato momento, né? E que vocês são testemunhas dele, porque vocês acabaram passando por isso também, né? E bendito seja o Eterno que tem nos dado gás, né? Para continuar a estudarmos e mostrarmos, né? E eu vejo que esse estudo vai se encerrar uma parte dele, mas já vão abrir outros portais, porque conforme você vai avançando no livro de Isaías, você vai vendo mais coisas, né? Eu só vou dar uma pequena pistazinha aqui, né? Porque, de novo, já entendemos que o cristianismo tem a visão, né, que é Novo Testamento versus Velho Testamento. As palavras de Jesus versus contra o que já foi falado lá atrás. E temos Paulo que abole o que Jesus falou, que abole o que os profetas falaram, e é a briga até de Paulo contra Paulo, para você ver a confusão que é essa religião. E bendito seja o Eterno que tem nos ajudado, né, a esclarecer isso, não para os que não querem sair de lá, não para os que são orgulhosos de estar lá, para os que falaram, basta, cansei, acabou minha energia, acabou meu combustível, eu declaro falência e quero reiniciar de novo. Esse é o povo que nós estamos interessados, é o povo que realmente cansou. Quem está lá batendo palma e está feliz, esse povo aí nós não temos interesse, né? Então vamos lá. Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu. Tá vendo? É o povo do Eterno. Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Por quê? Vai vir um juízo muito grande sobre esse sistema babilônico que usa as escrituras para fazer o que estão fazendo, tá? E da mesma forma que Lot,
né? Quando literalmente oferece as filhas dele, sendo virgens, né? No lugar, né? Para dar o livramento para os jovens, para os anjos, né? Que foram lá, na verdade, salvar, porque eles não sabiam, né? E quando você toma essa posição de abraçar uma justiça, tá? Não é que é que na nossa cultura, para nós aceitarmos o que Lot fez, nós temos que entender a cultura local, que a cultura local fala que um estrangeiro que está dentro das suas portas, a vida dele é mais preciosa do que a sua. Tá? Essa é a cultura daquela região, inclusive países como Índia e regiões remotas da Ásia, ainda existe essa cultura, tá? Que o estrangeiro que está dentro das suas portas, a vida dele é mais preciosa que a sua. E quando Lot fez isso, ele ativou que seria um senso de justiça do Eterno. Tá? Então, olha só, quando nós tomamos esse senso de justiça, primeiramente com nós mesmos, nossos familiares, e saímos desse sistema e temos o desejo de alertar outros também, o Eterno vai fazer algo miraculoso, como nos dias de Lot. E nós vamos ver nesses estudo de Juízes também algo em relação a um levita que ele fez ao contrário de Lot. E isso foi trazendo desgraça e condenação para o povo de Israel. Tá? Uma situação bem parecida. Não vou estar falando agora, mas é bem... Quando chegar no momento, a gente vai estar vendo isso. Né? Nosso amigo Paulo de Tarso, um homem conhecedor das escrituras, né? Muito grande. Olha o que ele fala aqui, ó. Portanto, saiam do meio deles e separam-se. Diz o Eterno, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Então se você tocar em coisa impura, você cria uma barreira que pode impedir do Eterno de receber você? Mas não é a salvação, não é pela graça. A salvação não é de você crer no Jesus. A salvação não vem através de você adorar o Jesus como Deus. Mas se você continua tocando em coisas impuras, isso pode impedir do Eterno receber você. Por isso que eu falo, a grande tribulação vai servir como um fogo consumidor. Eu creio que estamos longe ainda de algo grande para acontecer, tá? Mas eu creio que o Eterno está levantando pessoas como eu, como vocês, para tentar despertar os que estão lá, porque eventualmente o juízo vai vir. Esse juízo vai vir através da grande tribulação, que a igreja jura de pé junto que não vai passar. Então vamos lá de novo. 2 Coríntios 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Eterno. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E da onde que o tio Paulo tirou isso? Está aqui, ó, está dizendo aqui. Isaías 52:11. Então vamos lá. Isaías 52:11. Afastem-se, saiam daqui, não toquem coisas impuras. Saiam dela e sejam puros vocês que transportam utensílios do Eterno. Lá no cristianismo é comum falar, ô vaso, eis aí um vaso do Eterno, não é assim? Porque o vaso faz o quê? Ele carrega algo, né? Carrega água, né? A água que dá para beber as nações, né? Outra tradução. Retirai-vos, saia, não toqueis, não toqueis coisa imunda, saia do meio dela, dela, né? Feminino, né? Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Eterno, né? Quem leva o utensílio do Eterno, na visão templária, assim vamos dizer, são os levitas, né? Isaías 51, só vou ler algumas passagens aqui. 51. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Eterno. Então tem gente hoje no globo procurando o Eterno, mesmo dentro da macumba, tá? Mesmo dentro lá da religião do Seixinoé, tá? O problema é que essa procura acaba se virando com
um conformismo religioso e uma segurança religiosa do tipo: você está na graça. Pecou? Pede perdão. Você não precisa mudar nada da sua aparência, nada do seu exterior, porque o Eterno está preocupado com o seu coração. O que é uma verdade, mas o que está no seu coração tem que refletir no exterior. Então, se você diz que crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então eu tenho que observar o teu exterior, porque eu não consigo ver teu coração. Então, a única coisa para mim ler teu coração, eu vou ler através do que você fala, do que você come, do que você bebe, que tipo de comida você come e que tipo de festa você celebra. Qual é o dia que você descansa? Então, se você diz que crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e você faz tudo praticamente ao contrário do que a Escritura está dizendo, então vai ficar meio difícil de eu crer no seu coraçãozinho. E de repente você é até uma pessoa gente boa. Mas se o que está no teu coração está sendo refletido algo de desacaso em relação à palavra dele, do tipo, mas Paulo falou. Ah, mas Paulo isso, Paulo aquilo. Ou seja, você usa um contexto de que, como se esse Paulo tivesse uma autorização para orientar alguém contra as Escrituras. E sabemos que não é nada disso, né? Olhem para a rocha da qual foram cortados e da pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhe deu a luz. Quando eu chamei, ele era apenas um. Eu os abençoei e eu tornei muitos. Você sabe que quando eu iniciei nessa minha jornada, eu fiquei impressionado de ver que havia muitos no Brasil que também tinham interesse na Torá, que tinham interesse nessa visão. Eu achava que eu era o único brasileiro que estava nessa. E através dessa ferramenta chamada internet, comecei a conhecer outras pessoas e estamos aqui reunidos e temos um grupo, sei lá, com 30, 40 pessoas e aos trancos e barrancos estamos, né, caminhando, né? Uns vêm, outros vão, outros voltam, outros vêm, ficam, outros vão e não voltam mais, né? Mas estamos caminhando, né? Com certeza o Eterno consolará Sião e olhará com paixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seu deserto como Éden, seus ermos como o jardim do Eterno. Alegria e contentamento serão achados nela, ação de graças e som de canções. Escute, povo meu, ouça-me, nação, minha lei sairá de mim, ó. Minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações, ou aos goins, né? As ilhas esperarão em mim e aguardarão. Então, segundo a religião do cristianismo, esse Messias veio para aniquilar o que se conhece como justiça do Eterno, como a Torá do Eterno, né? Porque a salvação não vem pelas obras. Você está vendo como é que a coisa realmente é confusa? O porquê que existe tanta resistência de um cristão em relação ao que realmente o texto está dizendo? Então, se a Torá é comparada a uma luz, e ele está falando que o Mashiach é uma luz para as nações, como é que essa religião que usa o Novo e o Velho Testamento, as cartas de Paulo, vai lá e apaga essa luz? Por isso que eu até coloquei, vou até colocar de volta aqui, né? Como se fosse um farol, né? Qual é o propósito desse farol, né? O propósito do farol é guiar os navegantes, né? Que estão passando em mares turbulentos, né? E essa luz vai indicar para eles o que está aqui embaixo, que você não consegue ver, né? E às vezes está bonito, olha só que linda essa luz, né? Tudo calmo, mas aqui embaixo tem recifes, tem pedras. Se você chegar com o teu navio muito perto aqui, não é
problema não é chegar perto da luz. É aqui, ó, coisas ocultas que você não está vendo. Isso que vai trazer destruição para você. Então vamos lá. Esperançosamente pelo meu braço, ergo os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como mosca. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Falam lá no cristianismo que a salvação só veio agora no Novo Testamento, que antes não tinha salvação. Vamos lá. Isaías 49. Claro, pode ficar à vontade. Bem, shalom, shalom a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Esse trecho que o Bill acabou de ler aí sobre céus e terra, tá? Assim, este Isaías 49, ele faz parte, ele é uma Haftará de uma paraxá chamada Ekev, que é calcanhar. Vocês vão ver aí também uma conotação com Jacó, tá? Mas eu preciso falar exatamente sobre o homem, né? Aí em cima foi lido sobre jardim, tá? Então vamos falar o que quer dizer, o que Isaías estava pensando, né? Quando ele falou do jardim, quando ele instituiu, por exemplo, céus e terra, o que vai acontecer, tá? O que, fala aí, ó, a terra se gastará como uma roupa e seus habitantes morrerão como moscas, tá? Por não seguir a mitvot, né? As mitvot do Eterno. Mas é assim, irmãos, olha só. Falou em jardim, me lembrei o quê? Da árvore, né? Da ciência, do bem e do mal. Irmãos, o homem, não é que o Eterno não iria dar mais para frente a autorização para que o homem soubesse da ciência do bem e do mal. O problema é que, no caso de Adão, ele se julgou merecedor de saber. Só que aquele não era o momento de receber o quê? Essa parte, esta árvore. Tá? O homem, ele acreditou naquela época que ele já sabia demais, que ele poderia saber mais um pouco. Ele determinou que era ele que controlava o seu destino, tá? E que ele era capaz de fazer tudo certo. Vamos num nível mais assim profundo, olha só. O homem, irmãos, ele pensou que ele merecia existir. E que ele tinha o direito de ser alguém. Tinha direito de ser, entendeu? Do ser e existir, tá? E que ele estava, vamos dizer assim, habilitado a exercitar esse direito. Então, essa também foi uma das razões por ele ter desobedecido ao Eterno. Ele queria ser, no fundo, o único senhor de seu destino. O único senhor dos seus pensamentos. Tá? Então, depois disso, o que aconteceu? Foi amaldiçoado a mulher, a serpente e o homem. E depois tem uma parte lá em Bereshit 3:15 que diz que a cobra, né, morderia o calcanhar da mulher, né, e a mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente. Também tem outras partes, fala muito dessa serpente em Apocalipse, tá? Em Apocalipse fala que essa serpente seria o dragão, Apocalipse 12:9, e que enganaria o mundo todo, tá? E foi dado o direito da serpente vir à terra exatamente por isso, porque por causa da soberba do coração do homem. E foi escolhida essa passagem, né, que como calcanhar, por quê?
Porque o calcanhar também faz parte da descendência, tá? Da Zerá, né? De Jacó, tá? Então, o Jacó, através dos seus descendentes, estes sim iriam ser a mulher que pisa na cabeça da serpente, tá? Muitos homens tentam ficar cavando a terra com seu calcanhar, sabe? Então, irmãos, para você ter uma ideia, né, como que são as coisas, né? Olha só, no hebraico, a palavra, por exemplo, sapato, naal, que vem da palavra, né, no el, né, que significa o quê? Trancar, ou seja, eu tranco os meus pés no sapato. E a palavra aliar, né, significa subir. Então, o que acontece, irmãos? Olha só. Os sapatos, eles rompem o quê? As amarras do homem com o solo. Isolam o homem dessa atração pela terra, fazendo com que os sapatos também nos deem o quê? Uma aliar, ou seja, subir, uma ascensão às coisas do céu, tá? Por quê? Porque todas as forças aqui, elas buscam nos arrastar sempre para baixo, para longe do eterno, para a terra. Então, o homem que não valoriza os mandamentos do eterno, ele está sempre cavando a terra com seu próprio calcanhar, achando que é merecedor de tudo, achando que merece cumprir o que ele quer, como se o Eterno tivesse dado o direito ao ser humano de saber, né, discernir o que é verdadeiro e o que é justo, sendo que o que nós temos hoje, que mostra o que é verdadeiro, é a Torá. E a nossa justiça não é a justiça do Eterno, porque nós somos injustos perto do Eterno, tá? Então, isso faz o quê? Com que nós nos afastemos a cada dia mais, né, da Torá. As pessoas, elas acham, né, que podem discernir o que é certo e o que é errado na própria Torá. As pessoas pisoteiam com os calcanhares os mandamentos em que elas acham que vale a pena pisotear, é mandamento pequeno, entendeu? Então eu não tenho que cumprir. E são exatamente estes que vão fazer com que você peque, tá? Como Adão pecou. Porque Adão só quis saber, né, da ciência, do bem e do mal, ele só quis saber antecipadamente. O Eterno iria dar toda essa ciência mais para frente, com ele, com uma preparação, degrau após degrau. O Eterno iria dar, mas ele se achou, eu estou me achando, eu sei bastante, então eu já posso ir, eu já posso ensinar para minha companheira, eu já posso ensinar para ela, eu já posso tomar conta do mundo. Eu já dei todos os nomes para todos os animais do mundo. Eu sou o cara. Então o Eterno precisa de mim. Olha só como que é a cabeça do homem. O Eterno precisa de mim, entendeu? Para eu habitar essa terra. Como se o Eterno precisasse mesmo ter até criado o homem. O Eterno não precisava criar o homem. O Eterno não precisava criar a terra. O Eterno fez isso tudo por amor, só amor, né? E nós não reconhecemos que através do momento que ele nos fez, ele é Senhor, porque a verdade é ele, não somos nós. Não adianta nós acharmos que vamos ser
totalmente justos, porque a nossa justiça nem se equipara à justiça do eterno, meus irmãos, tá? Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, reconhecer, né, que o eterno nos dá a oportunidade de nós servirmos a ele. A oportunidade de nós guardarmos a Torá, tá? E que a vontade do eterno é que é a correta, e não a minha vontade, e não o que eu penso, e não ao que eu acho que seja uma oportunidade de transgredir qualquer coisa que seja do eterno, porque os meus valores, os seus valores, os valores do ser humano são todos deturpados. Quem sabe o melhor para mim é o eterno. E o eterno colocou, né, neste livro, que é o livro da vida, o que é melhor para mim. Bem, Bill, era só esse comentário aí, grande, desculpa, que eu tinha que fazer, mas obrigada aí, tá? Pode continuar. Muito bem. E interessante aqui que nesse finalzinho eu não tinha lido, né? Mas olha só. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Justamente que a Sheila acabou de falar, né? Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Então, se está no coração, então tem que refletir no físico. Porque se tem bondade no seu coração, se você só guarda essa bondade no coração e está transmitindo maldade exteriormente, então como é que eu vou crer que tem maldade, que tem bondade no seu coração, sendo que na hora de agir para o mundo visível, você age com maldade? Mas você fala, não, mas tem bondade no meu coração. Mas na hora de agir você é mau. Eu tenho a lei de Deus no meu coração, mas na hora de agir você age e cumpre com a lei dos homens. Guarda o domingo, celebra Páscoa cristã com ovo de chocolate e come porco. Celebra os dias da igreja tal. Mas não guarda, não tem uma expressão dos mandamentos no exterior. Mas insiste em falar que está no coração. Então não cola. Você fala para sua mulher, eu amo minha esposa, mas se você trai ela, você bate nela, se você não ajuda com ela em nada, então, peraí, como é que você ama ela? Ah, mas eu amo do meu jeito. Entendi. Vamos lá. Isaías 49. Essa é a tal da babá que eu tenho falado de uns meses atrás. Isaías está falando dessa babá agora. Agora que o Isaías vai falar dessa babá. Vamos ver quem é essa babá. E por que eu estou falando que ela é uma babá ruim, né? E por que esse entendimento, né, da minha parte, né? Porque, querendo ou não, quando nós crescemos, né, e nós temos, vamos assim dizer, né, alguém, né, que às vezes nossos pais tiveram que trabalhar, né, tiveram que ir à luta deles e acabou contratando alguém para cuidar dos filhos, como se fosse um tutor, como está escrito lá em Gálatas, né? Então, às vezes os teus pais, né, se tiveram uma oportunidade de fazer algo similar, né, acabaram tendo que pagar alguém para, às vezes, cuidar de você, né? Então temos aqui um exemplo, né? Aqui a neném caiu, machucou, e a babá está indo lá fazer o curativo. Então, lá no cristianismo, vamos dizer que a babá é um tipo de
da religião, do cristianismo, que andou cuidando de nós até nós verdadeiramente chegarmos à posição que nós estamos, que é agora nós somos crescidinhos, eu não preciso ninguém estar me dando comidinha na boca, e agora eu posso eu mesmo abrir as escrituras, ler, explorar e crescer e aprender, sem essa babá estar falando, ah não, porque essa babá ela não quer perder o emprego dela. Essa babá quer manter esse emprego. E olha o que diz aqui em Hebreus 6. Deixa eu fechar umas abas aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares. Por que ensino elementar? Você está frequentando a tua igreja há mais de 10 anos. Em todo domingo o pastor prega que tem que aceitar Jesus e tem que levantar a mão e tem que frequentar, mas não sai disso. A respeito de Cristo. E pior que a maioria ensina errado, né? E avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Ai, Fernando, para de beber. Fernando, para de bater nos cachorros. Para de bater na sogra. Quer dizer, é a mesma pregação, nada muda. O cara está frequentando a minha igreja há 20 anos e eu prego a mesma coisa para ele. Não existe crescimento, não existe maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé no eterno, da instrução a respeito de batismo. Hoje mesmo, esses dias, ontem, nós estávamos falando de negócio de batismo. Com um rapaz que é velho de igreja, explicando para ele o negócio do batismo. Da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, assim faremos se o eterno permitir. Não é que nós temos que abandonar o Mashiach, não é isso, tá? Não me entenda mal. Mas temos que avançar, porque o evangelho é muito mais do que Jesus te ama. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, temos aqui, né, a babá boa e a babá ruim, né? E vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Então, Isaías 49. Aqui está exatamente essa descrição da parte de Isaías, que o Eterno iria eventualmente nos livrar da mão dessa babá ruim. Babá que come o Danone das crianças, que bate nas crianças, mas essa babá fez lá um curativo, você estava atravessando na rua e o carro ia te pegar, a babá foi lá. Então a babá não é tão ruim assim, tá? Então vamos lá. Eu gosto de usar esse plano aqui, que eu consigo ver várias traduções ao mesmo tempo, né? Deixa eu tirar essa aqui que está em hebraico. E olha o que está falando aqui no cabeçalho, né? O servo do Eterno, né? Ó, o servo do Eterno e é a luz dos gentios. Mas qual é a luz? A luz é ele ou é a Torá que é a luz? E ele é o que? Um representante. Ele é a Torá vivente, né? Então vamos lá. 49:1. Escute-me vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Eterno me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Ou seja, o próprio Isaías está falando dele, mas messianicamente falando, está falando do Mashiach, porque esse profeta também foi um profeta messiânico. E qual é a visão do profeta messiânico? Trazer o povo de volta para a Torá. Isaías foi cortado ao meio por causa disso, porque ele chamava o povo, condenava o sistema religioso da época que estava infringindo a Torá. Olha lá, ele fez da minha boca uma espada afiada. Lá em Apocalipse não fala de uma espada de 2 gumes saindo da boca do Mashiach, tá? Não é uma espada física, mas a palavra do Eterno, segundo os profetas, é como se fosse uma espada de 2 gumes, que entra entre a medula óssea do homem, que faz separação entre espírito e alma. Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida, ó,
flecha, lembrando essa própria foto aí que o nosso amigo Telmo está aí expondo aí, né? Pecado, o cristianismo explica que pecado é errar o alvo. João fala que pecado é transgressão da Torá, e os dois estão corretos. E a palavra Torá tem uma raiz numa palavra chamada Yará, que significa acertar o alvo. Então, se pecar é errar o alvo, então o contrário de pecado seria o que? Acertar o alvo. E acertar o alvo o quê? Andar nos mandamentos. Ah, não pode ter isso, viu? Nós aceitamos essa sua teologia. Como não? Se errar é acertar, se pecado é errar o alvo, então não pecar seria acertar o alvo. E se, de acordo com João, pecado é transgressão da Torá, então quem não peca, quem para de pecar é porque está dando os mandamentos. Ok, qual o problema disso? Ah, porque ninguém consegue, aí começa toda aquela teoria, que ninguém consegue obedecer, é incapaz. Só não obedece quem não quer. Só não obedece quem ainda vive para esse mundo. Por isso que nós temos que morrer diariamente, meus queridos. Escondeu-me na sua aljava, ou seja, naquele cesto, né, que o flechista, né, se é que diz essa palavra, né, o arqueiro anda atrás, né? Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. O que é esplendor? Como se fosse uma coisa maravilhosa, uma luz, né, reluzente, né? Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão, e para nada, contudo, o que me é devido está na mão do Eterno. E a minha recompensa está com o meu Elohim. E agora o Eterno diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó, tá vendo? Trazer Jacó da onde? Lembrando, quando fala de Jacó, está se falando das 12 tribos, né? E todos os que seriam adicionados, né, a Jacó. E reunir a Israel ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Eterno. Está falando aqui da missão do Messias. E uma parte crítica do judaísmo em relação ao cristianismo é que o Jesus não conseguiu cumprir com isso ainda, né? E o cristão não entende isso, dessa restauração, de acordo com o que está escrito lá em Atos 1:6, ele não entende isso, né? Porque lá a pergunta é: quando é que você, Mashiach, vai restaurar o reino a Israel? Aí eles falam que o reino pertence aos gentios agora, né? E reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Eterno, e o meu Elohim tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. Olha que coisa linda isso aqui. E trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Guardou aonde? O Eterno guardou nós no exílio para os últimos dias, que nós já estamos vivendo nos últimos dias, mesmo que esses últimos dias sejam mais 300 anos, 100 anos ou mais 30 dias, não importa. Também farei de você uma luz para os gentios. E não é justamente isso o que nós estamos fazendo? Nós éramos gentios, não sabíamos a nossa herança, os nossos familiares abandonaram a nossa posteridade, a nossa promessa. Nos despertamos, nos acordamos e vimos que essa babá é problemática. E saímos da babá, de acordo com o que está escrito em Gálatas 3, do 20 em diante. E abandonamos esse tutor. Mas o tutor não é a Torá, como o cristão acha que está falando. Não é a Torá. O tutor é o sistema religioso que perverte o entendimento da Torá. Então você não precisa mais do seu padre. Você não precisa mais do seu pastor. Eu não vejo a Eliana ligando para o pastor dela para perguntar que camiseta que ela deve sair na rua. Ou qual carro de luxo que ela deve comprar.
ou quanto de oferta ela deve dar para o pastor. Estamos livres desse sistema que perverte o entendimento da Torá, com a Torá debaixo do braço. Então temos sistemas religiosos que colocam a Torá no púlpito e pregam contra a Torá. Esse sistema para nós não funciona mais. Porque despertamos, acordamos. Não precisamos de ter mais mediadores. Para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E o cristianismo, querendo ou não, está cumprindo com isso aqui. Tá? Está levando a ideia do Mashiach, está levando a mensagem, corrompida ou não, está levando. E quando a pessoa entra nessa, vamos dizer, nesse circo, né? Aí você fica animada com o ursinho andando na bicicleta, aí você fica animada com o show, aí tem o palhacinho que faz mágica, aí tem o palhacinho que fala em língua estranha, e todo mundo ri, se deleita, e acontece toda aquela coisa, daqui a pouco você desperta e começa, em vez de focar no show, começa a focar nas escrituras. Aí daqui a pouco você vai saindo desse circo, vai saindo dessa coisa toda, mas foi ali o nosso começo. Nessa casa de horrores, nesse circo de horrores. Assim diz o Eterno, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Lá no circo, lá, eles detestam os judeus, eles desprezam os judeus. E não estou querendo dar uma de coitado ou não, porque isso que é verdade mesmo. Vocês são testemunhas. Lá na casa de horrores, lá no circo gospel, falam contra Israel. Ao seu servo de governantes, reis houverão e se levantarão, líderes houverão e se encurvarão por causa do Eterno que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe o que vai acontecer, eventualmente? Essas nações que oprimiram o povo, essas nações que estabeleceram sistema tipo Inquisição, cruzadas, campanha disso, e vamos acabar com o povo judeu, um dia esse povo vai se prostrar diante do Eterno e, consequentemente, diante de Israel. Esses líderes do sistema que estão retendo o povo lá, né? Lembrando, meus amigos, que uma vez que você reconhece o Mashiach, reconhece o Eterno, se você é gentil, você deixa de ser gentil e passa a ser adotado a família do Eterno e passa a ser Israel. Independente de você ter uma descendência hebreia ou não, tá? Isso eu posso provar usando a própria escritura. Não é o caso hoje, tá? Porque existe a nação Israel biológica que está nesse sistema e existe a nação Israel que foi adotada, que está dentro desse sistema, tá bom? Então, essas nações, esse povo, esse sistema que oprime o povo, que não deixa o povo conhecer a verdade, eventualmente vai acontecer isso aí, ó. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão por causa do Eterno que é fiel ao Santo de Israel que o escolheu. Esse dia mesmo o pastor falou que os judeus acabou, com a Segunda Guerra Mundial, com Hitler acabou com tudo e agora a bola da vez é a igreja. Título aqui, a restauração de Israel. Assim diz o Eterno, no tempo favorável eu lhe responderei e no dia da salvação eu os ajudarei, eu os guardarei. Futuro, né? Ou seja, nós somos guardados para que nós, como se fosse uma semente que foi botada lá no lixo e um dia essa semente começou a receber uma água da chuva, seja lá o que for, e brotou lá no meio do lixo. Farei que você seja uma aliança para o povo para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Lembra que no livro não só de Juízes como de Josué, existe esse aloteamento, né, da terra de Israel, da Eretz Israel, no qual as tribos foram loteando a terra, separando a terra, né? Essa família vai ficar aqui, a outra vai ficar ali e assim por diante.
para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. O que é treva? Treva é falta de Torá. Qualquer sistema que se opõe à Torá está em trevas. Por mais bonzinho que o seu pastor, ou rabino, ou seja lá, o Rosh, o que você tiver, puder inventar de nome, né? O povo gosta de inventar título, né? Se opõe à Torá, ou então se esse líder fala assim, deixa a Torá de lado e vai estudar outra coisa, você está em trevas. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto, o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará. E os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estrada e os meus caminhos serão erguidos. Ou seja, vai ser planado, né? Veja que eles virão de bem longe, ó. Olha, presta atenção. Veja que eles virão de bem longe. Alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Alsan. Gritem de alegria os céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção os montes, pois o Eterno consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Eterno me abandonou, o Eterno me desamparou. Que também é verdade mesmo. O Israel recebeu uma carta de divórcio por causa do pecado. O pecado distanciou o Eterno, porém não para sempre. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê e que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Olha que lindo isso. Nós estávamos falando antes de começarmos a gravar, né? Falando, na verdade, o nome correto não é muros de Lamentações, tá? E sim, seria, em inglês é Western Wall. Seria-se uma parede ali que faz parte da estrutura que segura o tempo, tá? E ali seria acabou virando, vamos dizer, um ponto de contato, né? Quando você vê na escritura os salmistas falando, venha, vamos nos alegrarmos, vamos à casa do Eterno, o Eterno nunca morou em casa nenhuma, meus amigos. É uma força de expressão, tá? Então, esse Western Wall, eu não sei falar em português, não sei qual seria o nome correto, né, politicamente correto, né, acabou virando um ponto de contato. Não é que ali é um lugar sagrado, não é isso. É o que seria mais perto, né? É o que seria mais perto, assim, vamos dizer, do Santo dos Santos, tá? Eu vou botar uma imagem aqui só para quem está aí nos acompanhando saber o que eu estou falando, tá? Seria esse muro aqui, tá? Aqui, ó, só para ficar gravado aí para a gente saber do que está falando. Então acabou virando um lugar de oração, acabou virando um lugar sagrado, vamos dizer, tá? Só para a gente ter essa noção, tá? Rapidinho, uma nota rápida aqui para a gente entender. No tempo do Mashiach, 2000 anos atrás, não tinha esse piso aqui. As ruas de Jerusalém eram mais ou menos, talvez, sei lá, uns 10 metros abaixo de onde esse pessoal está andando aqui. Isso aqui é novo, tá? Por que acontecia? Conforme vinham as guerras, muro ocidental. Conforme vinham as guerras, eles não tinham capacidade, força humana para ir em Patu. Então havia uma guerra, a cidade era destruída, então eles nivelavam todo aquele entulho e construíam em cima daqueles entulhos. Então o que aconteceu? Com todas essas coisas que aconteceu com Jerusalém, o piso foi subindo, tá? Então o Mashiach nunca viu essa cena aqui, porque em verdade, tá vendo essa arca aqui, por exemplo?
Isso aqui seria uma passagem, tá? Isso aqui, na verdade, é uma ponte, tá? É um arco de uma ponte, do qual conectava o templo com a cidade, tá? Aí construíram isso aqui, aquela coisa toda. Quer dizer, é bem diferente do que se vê hoje, tá? Quando eu estive em Israel, eu tive a oportunidade de entrar num lugar chamado, tá vendo aqui, ó? Essa arca aqui, ó, tá vendo? Então imagine isso aqui como se fosse um viaduto na época que foi construído, isso aqui, tá vendo? Então, você entra aqui embaixo aqui, tem uma galeria que você vai entrando, descendo, e você acaba andando nas ruas de Jerusalém antiga, tá? Existe um lugar que você vai passando lá, tá? Vamos dizer, uma construção arqueológica, né? Tá aqui um desenho do que seria na época, deixa eu ver aqui. Isso, tá vendo aqui, ó? Vamos dizer, isso aqui seria na época do Mashiach, tá vendo? Ou seja, essa parede aqui tá altíssima aqui agora, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, voltando lá, Isaías 49, né? Então veja lá, veja, eu gravei você nas palmas da mão. Sabemos que nós temos escrito na palma da nossa mão a letra Shem. Já falei sobre isso. É como se fosse um W, né? O Shem, né? Bom, vamos lá, vou mostrar rapidinho aqui. Tá vendo? Essa aqui é a letra Shem. E acabou também, na bênção sacerdotal, ele faz essa vamos dizer assim, esse gesto com as mãos, né? E se você olhar para suas mãos, nós vemos na palma das mãos, através desses riscos que tem aqui, né? Perdão, não sei o nome correto para isso. Você vai ver a letra Shin. Shin está associado com El Shaddai, né? O Todo-Poderoso, tá? Só para a gente... aqui tem essa cena famosa, né? Do Dr. Spock, né? Ele faz isso, já falamos isso em outros estudos. Não, o caso só para a gente estar conectando os textos, né? Então vamos lá. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. Olha, minha esposa já trabalhou para uma família lá em New Jersey, muitos anos atrás, uma família judia tradicional. Que belo dia eles acordaram e falaram: nós vamos para Jerusalém, vamos para Israel. E foram para Israel. Abandonaram tudo aqui e foram para Israel. Seus filhos apressam em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Não fique surpreso, meus amigos, depois que você receber esse entendimento da Torá, de você perder seus amigos, tá? Porque olha o que está falando aqui. Seus filhos apressam em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Ou seja, você lembra que uma da filha de Jacó foi molestada, foi estuprada, né? E nesse livro de Juízes, nós vamos ver um estupro de uma concubina, né? Então estão fazendo o quê? O que estão fazendo com a noiva do Mashiach? Estão estuprando ela através do quê? Da mentira, da teologia. Você não é mais a noiva, agora a noiva é essa, a outra noiva aqui, entendeu? Erga os olhos e olha ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva. Então quer dizer... Ai, Bill, então como assim você descobriu que você era judeu? Tá entendendo? Como assim eu estou descobrindo as minhas raízes hebreias? Como é que funciona isso? Tá? Então olha só que interessante. Ó. Erga os olhos e olha ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Vem até você quem? Israel. Quantos ex-cristãos, ex-isso, ex-aquilo, se apaixonaram por Israel, se identificam com Israel, abandonaram o sistema e hoje estão aí
estão indo conhecer Israel não como um turista cristão, mas sim como essa minha terra de descendência, daqui que eu saí. E eu não sabia disso. E isso me foi revelado, foi trazido ao entendimento. Erga os olhos e olhe ao redor, todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles, todos como ornamento. Olha, jurou pela própria vida dele. Olha que coisa pesada mesmo, que glória, que cavodo que ele está falando aqui. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Eterno. Apesar de você ter sido arruinado e abandonado, e apesar da sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo. É a coisa mais comum que tem, né, que nós escutamos, né? Não, você não é judeu. Ok? Por que eu sou judeu? Porque você não nasceu em Israel. Vocês sabiam que antes de surgir o Estado de Israel, a nação, geograficamente falando de Israel, o Eterno fez um povo de Israel? Interessante isso, né? Para você ser brasileiro, você tem que ser brasileiro, né? Você tem que pertencer a uma nação, tem que existir uma nação brasileira, né? Para você ser parte. Israel não. Porque antes de haver a terra de Israel, geograficamente falando, o Eterno chama um homem de Israel, né? E estabelece um pacto dele e através desse homem faz um povo, né? E aqueles que a devoram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto, olha que interessante, os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: esse lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou esses filhos? Você sabe quando às vezes eu encontro, estou numa situação e eu encontro, vamos assim dizer, um judeu tradicional ortodoxo que tem 4 rabinos na família, e às vezes vou fazer alguma coisa na casa dele, trabalhar lá, seja lá o que for, e quando eu começo a falar alguma coisa de Torá, e isso, Shalom, e aquilo, e eu faço uma pergunta, eles ficam assim, tipo, mas de onde que veio esse cara? Um pedreiro que veio aqui trabalhar na minha casa, né? Da onde que veio? Mas como assim você é judeu? Pois é, eu descobri, né, que eu tenho um ancestral, né, e assim por diante e tal, e eu comecei a estudar a Torá, e eu tenho um rabino que está me ensinando. É mesmo? E qual o nome desse rabino? O nome dele é Yeshua, conhece o rabino Yeshua? Então, eles realmente acabam ficando assim. Isso é lógico, não é só a minha experiência, né? Acabam ficando assim maravilhados com isso, de uma pessoa que jamais poderia dizer, né? De olhar na rua, né? Porque eu não ando vestido de ortodoxo, né? Pelo menos quando eu saio no meu trabalho, não, né? Não uso kippah, não uso tzitzit, nada disso, porque o meu trabalho é com demolição, aquela coisa toda, então não tem como. Então, e às vezes eu vou na casa de um judeu e começo a falar, interagir com ele sobre a Torá, uma coisa, e realmente eles ficam assim, realmente, porque não estão acostumados com isso. A restauração para eles é algo que nem eles sabem explicar, entendeu? E quando se fala de restauração com eles também, então, querendo ou não, estamos sendo luz até para eles mesmos, de entender sobre essa restauração. Então, olha só, porque se você analisar, já falamos sobre isso, se você analisar, eles falam que tem coisa de 12 milhões de judeus no mundo. Tá, de judeus e dos benjamitas, e dos zebulonitas, e o povo da tribo de Isacar, e o do povo da tribo de Dan. Cadê esse povo? Se perderam para sempre? De acordo com a Escritura, não. Esse povo é o que estão sendo restaurados. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então existe o que? Segundo a profecia para Abraão, a sua posteridade seria como a areia do mar
e a estrela do céu. Você não consegue contar nenhum nem outro. Então como é que é só 11 milhões? Se você consegue contar 11 milhões de judeus no mundo, então essa profecia caiu por terra? Não cumpriu? Sim, ela está cumprindo, só que esse povo está dormente, né? A Israel está dormindo no meio das nações e está num cativeiro religioso no qual ela precisa ser, eventualmente, ser despertada, né? Então, olha o que ela fala aqui. Eu estava enlutada e estéril. E fala que o quê? Diz uma profecia, se eu não me engano, acho que é Zacarias, que fala que o deserto do Negev vai ser povoado por Efraim. Tá? O deserto do Negev é enorme e é seco lá, não tem nada lá. E adivinha o que está acontecendo? O deserto está florindo, está virando assim um jardim. Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas esses de onde vieram? Para encerrar aqui, né, uma experiência que eu tive em Israel, né? Aí eu tô lá vestido assim, como eu olhava assim para mim, achava que eu era um ortodoxo, né? E eu tô com a minha câmera tirando foto e vê um judeu ortodoxo se aproxima de mim e começa a falar comigo em hebraico. Eu falo para ele, eu não falo hebraico. Fala inglês? Eu falo inglês. Ok. Comecei a conversar em inglês, perguntou de onde eu era, falei que eu vinha dos Estados Unidos, mas na verdade é brasileiro. Ele, uau, que tremendo, eu já ouvi falar que tem bastante judeus lá. E você o que? Você está voltando para casa? Ele achando que eu estava falando, não, por enquanto é só um passeio, primeira vez que eu estou aqui na Terra Prometida. Então você está cumprindo uma profecia. Olha, o cara, do nada, o cara me abraçou e fez assim uma brahá, né? Fez uma benção ali para mim, né? Me abençoou ali, tipo assim, me dando as boas-vindas, entendeu? Foi realmente uma experiência bem interessante e que o Eterno continua abençoando esse homem, né? E, bom, seguindo aqui. Assim diz o soberano, o Eterno, veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos, eles trarão nos braços os seus filhos. Olha só. E carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos, que ele é um pai que foi tipo adotivo, né? E as suas rainhas serão as suas amas de leite. Lembra que eu falei da babá? Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Eterno. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou seja, que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Eterno. Não teve alguém lá no Novo Testamento que falou que se a não ser que seja amarrado o valente? Se alguém puder achar esse texto, porque eu não lembro agora, eu só fiz assim uma associação caiássica aqui agora, né? Teve um carinha lá no início, no Novo Testamento, que falou que se você não amarrar o valente, você não poderia entrar na casa dele e tomar os despojos, né? Assim, porém, diz o Eterno, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojos serão retomados dos violentos. Lembra que a igreja, né? Ela realmente é uma história muito negra, muito violenta, né? Não que Israel também não tenha, mas na verdade a igreja não sabe dessa história, né? Mas a igreja é uma igreja guerreira, né? Que vai à luta e toma território, e mata e destrói, né? E conforme essa igreja começar a entender as coisas que vão acontecendo para os últimos dias, não sei se essa guerra não vai
Ou seja, não vai se repetir de novo. Estou falando da Inquisição, tá? Porque sim, eu garanto para vocês, virá uma grande perseguição para o povo do Eterno. Sim, isso é garantido, tá? Sim, prisioneiros serão tirados e guerreiros e despojos serão retomados dos violentos. Brigarei com os que brigam com você e os seus filhos. Eu os salvarei, farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como o vinho. Então todo mundo saberá que eu sou o Eterno, sou seu Salvador, sou seu Redentor, o poderoso de Jacó. Olha aqui, a irmã Sheila achou aqui um texto, está em Obadias 1:20, onde fala, vamos lá rapidinho aqui, sobre essa passagem que eu falei do Negev. Olha só. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade, que é a Península Ibérica, né? Ou seja, Portugal e Espanha, ocuparão as cidades do Negev. Tá aqui uma profecia que está literalmente se cumprindo hoje, porque muitos, mas são muitos mesmo, estão encontrando oposição, têm encontrado oposição sobre os até mesmo o judaísmo, sobre o judaísmo ortodoxo, né, que tem realmente se oposto a isso, que lá chama-se Rabanut. Rabanut seria, vamos dizer, uma imigração, uma polícia de imigração religiosa, tá? E se você fala que você crê, se você quer fazer o aliá e você fala que crê no Mashiach, no Jesus, acabou, né? E muitos estão conseguindo sem precisar mentir, né? Muitos vão lá, negam o Mashiach e conseguem fazer aliá. E muitos estão conseguindo sem ter que mentir, tá? A relação a isso, tá? Por isso que eu falo, se o Eterno tem plano de me levar para Israel, vai ter que ser assim algo bem suave, porque pela minha idade, essa coisa toda, realmente eu não tenho energia de ir para Israel e viver uma vida clandestina, né? E nem aconselho nenhum de vocês a fazer isso, né? Bom, não sei se a Sheila quer comentar alguma coisa. Eu, por minha parte, nós estamos vendo essa promessa, né, se cumprindo diante de nós. Se você continuar, aconselho vocês a começarem também, leia pelo menos, se você puder esticar e ler até Isaías 53, que é o que eu vou querer fazer, tá, na parte 2 desse estudo, tá? É muito interessante, tá? A ver como que essas coisas vão se desenrolando, né? Olha só para botar uma pitadinha aqui, no Isaías 50 diz assim, versículo 1, assim diz o Eterno, onde está a certidão de divórcio da sua mãe, com a qual eu mandei embora, tá vendo? Tá perguntando cadê? Que o Eterno deu uma carta de divórcio para Israel, mas ele tá perguntando, cadê? Cadê a Ketubá, né, que foi quebrada, né? O Get, né? A qual de meus credores eu vendi vocês, por causa dos seus pecados vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, porque não encontrei ninguém, quando eu cheguei, porque ninguém me respondeu, será que o meu braço é curto demais para resgatá-los? Então, veja bem, o Eterno realmente acabou, né? Com tudo isso que aconteceu com Israel, acabou, na verdade, foi salvando Israel. Porque quando o Eterno semeia Israel nas nações e faz com que o povo esquece a identidade deles, lembra do profeta Oséias que fala, né, das duas filhas, né, Lo-Ammi e a outra me esqueci qual é o nome em hebraico. Lo-Ammi significa esse não é meu povo, e o outro nome está associado àquele que esquece. Então o meu povo se esqueceu.
o meu povo teve uma amnésia, né? E nos últimos dias o Eterno está restaurando, e a profecia de Isaías 49 se aplica para os dias de hoje, para o povo que está fazendo a Teshuvá, que está largando essa forma de cristianismo corrompida, né, há mais de 20 séculos, e estamos sendo despertados. Bom, eu considero esse estudo, né, da minha parte, né, terminado, né, dessa fase aqui, né, e vamos estar avançando em outras fases também, e que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom Aleichem, até mais.